Shalom, shalom, graça e paz, povo do avivamento, povo que vai morar no céu. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Comigo está tudo bem. Estamos aqui então para mais uma aula do segundo módulo. Que aula que é essa? É a segunda, né? É a segunda aula do segundo módulo. Hoje então nós vamos aprender mais um passo da visão celular. A gente aprendeu sobre ganhar almas, né? Na aula passada. Hoje a gente vai aprender mais um passo. Mas antes disso, eu queria que você me ajudasse. Pega aí no seu celular ou na sua TV para você curtir esse vídeo. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Curta esse vídeo, se possível, compartilha. E se você for top das galáxias, comenta aí embaixo o que você está achando. Amém? Conto com a tua participação. Vamos orar? Vamos iniciar com o pé direito essa aula? Feche teus olhos então, coloque a mão no seu coração. Senhor, obrigado Deus, por mais essa oportunidade, Jesus, em que estaremos, Senhor, mais uma vez, Senhor, estudando acerca do teu reino, acerca da tua palavra, Pai. Queremos te agradecer por isso, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Deus, abençoe a cada um que está nos vendo, Senhor, nos ouvindo, que o Senhor possa, Espírito Santo, nos auxiliar, nos guiar nessa missão, Senhor, que é levar o Evangelho, Pai, ministrar essa aula, Senhor, em nome de Jesus. E a cada um que está ouvindo, Espírito Santo, toca profundamente no coração, Senhor, e faça, Senhor, com que essa palavra, Senhor, entre na tábua do coração de cada um, Senhor, e que surta efeito nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos ver, então, que lição que a gente vai aprender hoje. Eu quero ver se você lembra quais são as 4 fases da visão celular que a gente falou na aula passada. Comenta aí embaixo. Quero ver. Bom, a segunda fase, a primeira era ganhar, que a gente já estudou. A segunda é consolidar. Então a gente vai aprender hoje, já podemos olhar aí no primeiro slide, a lição é lutando pelo consolidar. Consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40, capítulo 1. Então, pessoal, o que é consolidar? Ao longo dessa aula, a gente vai ver que o consolidar, ele é muito mais do que só convidar para vir na igreja ou só convidar para vir na célula. Lembrando que eu estou falando aqui para futuros líderes do avivamento, pessoas que vão ajudar a propagar o evangelho. Amém? Então, consolidar não é só convidar para vir na igreja ou convidar para vir na célula. É mais profundo que isso. Vamos ver junto, então? Vamos para o segundo slide? Então, a gente vai começar lendo o segundo slide, que diz assim: precisamos compreender a consolidação. Dentro desta perspectiva, trataremos de consolidação como um processo contínuo, ou seja, devemos trabalhar este poderoso instrumento de Deus, entendendo que um discípulo é como um filho espiritual, gerado no reino do Espírito. Portanto, devemos acompanhá-lo, respeitando todas as fases do seu crescimento. Veremos nessa lição o que é a consolidação e quais os passos que devemos dar a fim de termos um bom resultado. Amém, queridos? Então, a consolidação, ela é algo mais próximo, mais íntimo. Então a gente ganhou, a gente falou de Jesus para aquela alma, então agora a gente vai criar um vínculo com aquela pessoa. De amizade, isso mesmo, de amizade. Porque para você, líder, para nós, que ganhamos almas, que discipulamos pessoas, aquelas almas que nós ganhamos para Jesus, é como se elas fossem nossos filhos espirituais. Nós somos responsáveis por aquelas pessoas, de ensinar, de acompanhar, de não deixar largado por aí. Não. A nossa missão é ganhar almas e acompanhar aquela alma para que ela venha ter um resultado dentro do reino positivo. Amém? A palavra diz que a gente deve dar frutos e que o nosso fruto permaneça. O que é esse permanecer do fruto? É a consolidação. Criar vínculo com aquela pessoa, criar amizade com aquela pessoa, ser realmente um irmão. Amém? Entendido até aí?
Vamos para o próximo slide? Gerando relacionamento para firmar alianças. Os princípios não virão sem que haja um vínculo de relacionamento entre o novo discípulo e o discipulador. O que consolida o novo crente não é a estratégia, mas sim a caminhada diária. Embora a estratégia faça parte do processo de consolidação, as pessoas não estão à procura de um programa bem feito ou mesmo de uma boa estratégia. A grande carência daqueles que chegam a Jesus é encontrar alguém que os ouça e ajude-os a curar suas feridas, de maneira que consigam ver essa clareza, aquilo que Deus lhe mostra. Quando compreendermos esta verdade, conseguiremos aplicar esse princípio da visão. Então, querido, aqui acho que está bem claro, né? As pessoas, assim como eu e você, outrora, o que eu queria? Quando eu não conhecia Jesus ainda, quando eu não tinha me ganhado para Jesus, quando eu não comecei a congregar, quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu era muito carente de atenção. Eu queria atenção, eu queria que alguém parasse para me ouvir. Eu queria que alguém escutasse os meus problemas. Não precisava nem me aconselhar, nem me apontar direção nenhuma. Eu só queria que alguém me ouvisse. Eu só queria que alguém se importasse comigo. Era isso que eu queria. Como você era? Você lembra? Começa a lembrar. Como você era antes de você se converter? Quais eram as suas mazelas? A pessoa que te convidou para Jesus, ou mesmo o teu pastor, ele parou para te ouvir? Ele parou para te escutar? Ele deu importância para aquilo que você estava vivendo? Se sim, parabéns. É assim que tem que ser. Então, se você lembrou, então agora é só você reproduzir aquilo que outra pessoa fez com você. Amém? Então, se outra pessoa deu atenção para você, cuidou das tuas feridas, ouviu o que você tinha a dizer, então agora que você está curada, uma ovelha curada, então agora você faz isso para outras pessoas. Então você ganhou a alma, então agora você consolida ela. Você chama ela para tomar um café na sua casa, ou você vai na casa da pessoa, e vocês começam a conversar. Pede para a pessoa contar a história dela, ouça a pessoa, se importe com a pessoa, tenha empatia, se importe com ela, ame aquela vida. Isso é consolidar. As pessoas precisam de pessoas que as ouçam. Não só por interesse, não por interesse. O nosso único e exclusivo interesse tem que ser fazer com que Jesus seja conhecido, com que Jesus seja glorificado através da vida daquela pessoa, através da vida que ele vai trazer para aquela pessoa. Amém? Vamos para o próximo slide? Antes de confiar plenamente em seu relacionamento com Jesus, o novo crente geralmente vai a Jesus por intermédio da experiência do discipulador. Qual o líder que não ouviu, por exemplo, meu discipulador, eu sei que se você orar, meu filho será curado, porque você é um homem ungido. Ore por mim, pois quando você ora, algo sobrenatural acontece da parte de Deus em minha vida. Tais declarações são comuns, porque os novos convertidos confiam na figura do seu líder. Para eles, o discipulador é, verdadeiramente, naquele momento, o embaixador de Jesus na terra. E não é que é assim? Comigo já aconteceu muitas vezes e continua acontecendo. Acredito que com você também. Se não aconteceu, vai acontecer. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade e respeito por essas pessoas, porque elas vão confiar em nossas vidas. E nós temos que ter respeito com as pessoas e principalmente com a presença de Deus, com a presença de Jesus e o Espírito Santo. Amém? Entendido até aqui? Vamos para o próximo slide? Na prática, vai um conselho. Ganhem os discípulos primeiramente num relacionamento de muito respeito e amizade, vivendo Jesus e os princípios, muito mais do que falando acerca deles. Assim, será criado um vínculo de confiabilidade entre o discípulo e o discipulador. Criem alternativas para estar junto a eles.
a fim de conhecê-los e se fazer conhecido. Para isto, no entanto, você precisa ser irrepreensível, a fim de que seus discípulos possam ver em vocês um bom referencial. Acima de tudo, tenha uma atitude de plena transparência. Fazendo assim, você poderá dizer como Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Ter muito respeito, muita transparência, porque o discípulo vai confiar em você. Então você tem que ser irrepreensível, tem que ser exemplo. Líder tem que ser exemplo. Líder de verdade, líder segundo o coração de Deus, ele lidera pelo exemplo. Ele tem que ser exemplo. Confiável, amém? Respeitoso, ou respeitosa no caso, né? Amém? Então, para que você tenha esse senso de responsabilidade, tanto com a palavra, como com a presença de Jesus e com o seu discípulo. Amém? Entendido até aqui o que é o consolidar? Então, você vai criar momentos para que você e seu discípulo possam estar juntos. Como eu disse anteriormente, um café, por exemplo, uma janta, um passeio no parque, um chimarrão para quem é aqui do Rio Grande do Sul, né? Você vai criar situações para estar junto com o seu discípulo. Além, é claro, da célula, da igreja, nos cultos, nos eventos que a igreja promove, é importante estar presente. Amém? Vamos para o próximo slide? Notamos que a consolidação no dia a dia é muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia nessa direção. Precisamos ter cuidado para não impor uma condição de muita formalidade em um relacionamento que deve ter plena abertura para o diálogo. Sem a convivência cotidiana, os discípulos acabam tendo medo de abrir o coração para os discipuladores. É fundamental que no processo da consolidação, os discípulos tenham plena certeza de que, por mais dura que seja a palavra de exortação ou conselho, ao pleno amor de Jesus derramado no coração do líder para o seu discípulo. Sendo assim, crie alternativa para estar com seus discípulos também em circunstâncias mais informais. Façam, além de todos os outros recursos como gabinete, ministrações e orações, que os ajudarão muito no processo de consolidação junto aos seus discípulos. Então, queridos, realmente o consolidar é dia a dia. É dia a dia. Se você não tem tempo para estar com o seu discípulo mais frequentemente, você pode telefonar, mandar uma mensagem, amém? Isso é importante e tão juntamente com isso, a importância de você, líder, estar no centro da vontade do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo intimidade com Jesus, sendo íntimo do Pai, porque assim o seu discípulo vai ver em você a figura de Jesus, vai ver em você uma figura de confiança para poder abrir o seu coração, para daí você conseguir tratar as feridas daquele discípulo. Amém? Entendido até aqui? A gente conseguiu explicar o que é o consolidar? Como eu já disse, a gente tem que aprofundar nesse assunto, mas para isso você tem que participar dos cultos e da célula, porque é aí que a gente aprofunda esses assuntos. Amém? A gente conversa aqui sobre o ganhar, sobre o consolidar, mas você tem que aprofundar nesses assuntos. Não para por aí. Por exemplo, o ganhar é uma vez só, você vai lá e ganha aquela pessoa para Jesus, ganha aquela alma. Mas o consolidar é por um longo período de tempo, porque a gente não sabe quais vão ser os processos daquela pessoa, quanto tempo aquela pessoa vai ficar madura, para daí ela começar a ser discipulada. Então o consolidar é algo contínuo, dia a dia. Então a gente não pode desistir da tarefa ou fingir que essa tarefa não existe. Não, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor àquela alma, a gente consolida. E aí cria-se amizade, cria irmandade e todos os benefícios que vêm junto com essas ligações emocionais e espirituais que a gente faz com os nossos discípulos. Amém? Entendido? Vamos para
para a conclusão? Sendo assim, o objetivo final do Consolidar vai muito além de uma classe para novos convertidos. É cuidar, ensinar e auxiliar aqueles que começam hoje a maravilhosa caminhada rumo ao trono. Sabemos que eles ainda não têm a maturidade e o discernimento para interpretar algumas questões. É dever do discipulador suportar as fraquezas dos discípulos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Como um irmão mais velho ensina ao mais novo, é mister, ou é necessário, do consolidador consolar o novo convertido, torná-lo sólido, estável e firme na palavra do Senhor, dando a ele subsídios para uma vida cristã genuína e ensinando as qualidades para um líder modelo. Querido, querida, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade que o Espírito Santo nos deu, que Deus nos deu, de estarmos aqui passando esse pequeno curso, essas pequenas aulas, para que um líder de êxito, ele comece a sua caminhada. Amém? Então que nós, a partir de hoje, possamos consolidar os nossos discípulos de uma maneira mais correta, uma maneira leve, transparente, tranquila, mas de uma maneira correta. Para quê? Para que o nosso fruto, ou seja, o discípulo, permaneça. Para que a gente não venha feri-lo com palavras ou com ações, por exemplo. Temos que ter muito cuidado com isso. Amém? E respeito por eles. Amém? Então, querido, Deus abençoe. Nos encontramos na próxima aula, se assim Deus quiser. Amém? Fique com Deus e até breve.